Se você ainda não sabe como vai se organizar para alcançar todos os seus sonhos em 2025, eu vou te passar o plano perfeito nesse vídeo. Olá, amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade, eu sou a Lucina Sampaio. Em primeiro lugar, é importante que você saiba suas metas. Há muitas pessoas que definem as metas, elas escrevem as metas em um papel, ou se não colocam lá na página do Notion, e nunca mais abrem essas metas. Ou seja, as metas não são revisadas a cada semana, a cada mês, e com isso, quando chega o final do ano, obviamente elas não são alcançadas. Se você quer muito alcançar um sonho em 2025, você precisa ter contato com ele todos os dias. Esteja esse sonho no seu digital ou em um papel em que você possa pegar com suas mãos. Portanto, o primeiro passo é que você deixe que suas metas estejam visíveis. Então, coloque, por exemplo, na sua parede para que você veja todos os dias o que você quer alcançar no próximo ano. Esse vídeo eu não vou falar sobre metas especificamente, porque eu já tenho vários vídeos sobre metas e você pode conferir depois. Sendo assim, o próximo passo é que você defina suas prioridades de acordo com as suas metas. Por exemplo, uma das minhas metas para o próximo ano é de juntar dinheiro para a faculdade. E para que eu consiga juntar dinheiro, eu preciso trabalhar mais. Isso faz com que todos os dias da minha vida, no ano de 2025, eu vou priorizar o meu trabalho acima das outras coisas. E falando sobre prioridades, você não precisa determinar muitas, mas aquelas que são principais na sua vida. Eu tenho 4 prioridades. A minha primeira é Deus. Então, todos os dias eu separo 1 hora do meu dia para que eu faça meu devocional, para que eu leia a meditação dos jovens. Então, por exemplo, eu acordo e já leio a meditação, faço minha oração, faço o devocional, lendo a Bíblia, lendo a lição. Depois disso, eu oro de novo e inicio o meu dia. Como segunda prioridade, eu tenho a minha família. Então, algo que pra mim é inegociável é almoçar com minha mãe enquanto a gente assiste alguma coisa no YouTube. Por mais que isso pareça algo super básico, é algo que eu valorizo todos os dias da minha vida, porque a minha família é a minha segunda prioridade. Eu lembro muito bem que no passado eu tinha o costume de me trancar no meu quarto e fazer as refeições sozinha, e isso era péssimo porque eu não desenvolvi o meu relacionamento com a minha mãe. Então hoje isso é algo inegociável pra mim, por mais que seja algo bem simples. Terceira prioridade que eu tenho é o meu trabalho. Então assim que eu termino meu devocional, eu começo a trabalhar na edição de vídeo, na criação de roteiro, fazer thumb, fazer algum post na aba comunidade, ou se não no Instagram, faço algum vídeo pra poder postar como Reels. Tudo isso eu faço depois que eu finalizo o meu devocional, e essa é a minha terceira prioridade do meu dia a dia. Como quarta prioridade, eu tenho os meus estudos. Como vocês sabem, eu quero me tornar fluente em espanhol no próximo ano. Além disso, eu quero melhorar o meu inglês para chegar no nível C1. No caso do inglês, eu tenho praticado da seguinte forma: estou lendo um livro clássico e estou fazendo também os exercícios de um material que eu obtive. Além disso, no espanhol, eu estou fazendo a imersão. Então, eu estou ouvindo o máximo de conteúdo possível no espanhol e também estou fazendo os meus treinos. Mas nesse momento, eu gostaria que você percebesse que eu não simplesmente citei para você. As minhas prioridades são Deus, família, trabalho e estudo. Não, eu fui citando as prioridades e conforme eu ia falando, eu ia definindo o que eu faço em cada uma delas. Porque as suas prioridades devem ser específicas. De nada adianta você falar que o seu trabalho é a sua prioridade sem que você saiba qual projeto você vai trabalhar essa semana. Segundo passo para que você tenha um ano completamente organizado é que em dias difíceis, em que diversos desafios se apresentam, em que você tem que lidar com imprevistos, deixe algumas coisas de lado de acordo com as suas prioridades. Por exemplo, se algum dia da minha semana eu tenho um tempo super limitado, muito curto, eu vou deixar de lado algumas atividades relacionadas ao meu estudo, já que é a minha quarta prioridade. Em alguns casos eu deixo meu estudo até para outro dia. Por exemplo, nesse final de ano eu estou tendo que trabalhar mais e focar mais no meu trabalho porque eu quero manter a constância aqui no canal. Por conta disso, eu estou deixando o meu estudo um pouquinho de lado, mas sabendo que essa é uma das minhas prioridades, então quando eu tiver tempo disponível, com certeza eu vou voltar a estudar 100%. Por outro lado, se a gente pensar que um dia foi muito corrido e eu tenho duas opções, fazer o meu devocional ou gravar um vídeo. Nesse caso, eu farei o meu devocional porque Deus é a minha primeira prioridade. Isso é fundamental porque você precisa entender que o seu plano deve ser flexível. Se você não souber se adaptar às mudanças, vai ser bem complicado, você não vai conseguir manter uma rotina produtiva, porque os imprevistos vão aparecer e você não vai conseguir se adaptar a eles. Portanto, sempre que isso acontecer, você vê que o seu tempo será limitado em algum dia, você vai olhar suas prioridades em forma de lista e a última vai ser deixada de lado, senão você vai investir uma quantidade de tempo menor nela. Agora eu vou falar algumas dicas para pessoas ansiosas. Algumas semanas atrás, a minha mente estava completamente cheia, lotada de informação, e eu não estava conseguindo produzir para o meu canal. Então, apesar de eu ter feito uma organização certinha, ter as minhas prioridades no meu dia, ainda assim eu me sentia completamente sobrecarregada. Mas o grande problema é que eu estava determinando muitas atividades para fazer no mesmo dia, e eu não estava dando conta de fazer tudo. Outro grande problema é que eu estava tentando fazer tudo no mesmo dia. Então, por exemplo, preparar roteiro, preparar vídeo de
de reels, preparar shorts, fazer post na aba comunidade, fazer script de vídeo, tentar gravar no mesmo dia. Tudo isso eu estava fazendo, estava consumindo a minha mente. Eu lembro que eu acordava e eu ficava, hoje eu tenho que postar shorts, hoje eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Isso é muito pra uma mente. Então a primeira coisa que eu fiz pra poder consertar isso foi escrever tudo que eu estava sentindo no papel. Tudo que estava enchendo a minha mente, eu literalmente só transferi para o papel e isso já me deu muita tranquilidade. Esse é um exercício muito inteligente porque te ajuda a te concentrar nas coisas que realmente são importantes. Depois de fazer isso, eu defini o que eu ia fazer em cada dia, cada atividade que eu ia fazer de acordo com o dia. Como isso funciona? No dia primeiro, eu ia estruturar os posts da aba comunidade, fazer shorts. No segundo dia, eu ia fazer script de vídeo. No terceiro dia, talvez eu ia gravar. No quarto, ia editar. E quando eu defini dias específicos para fazer determinada tarefa, isso me deu muita tranquilidade. Então eu não tava mais com trabalhos acumulados na minha mente. E além disso, eu parei de ter aquela dor de cabeça quando estava chegando no final da semana e eu tinha que fazer muita coisa, resolver muitas pendências. Sendo assim, a minha dica aqui é que você abaixe as suas expectativas, porque talvez você esteja definindo muitas coisas para fazer em um único dia e você não dá conta. E além de abaixar as suas expectativas, coloque no papel e defina dias específicos para realizar determinadas tarefas. Talvez você faça alguma coisa que aparentemente não exige muito de você, mas na verdade consome muito a sua energia. A gravação de vídeos, por exemplo, para mim, é algo que consome muito da minha energia, assim como a edição de vídeo. Então eu preciso determinar dias específicos para que eu faça os dois. Já por outro lado, fazer posts ou se não produzir shorts é algo mais tranquilo. Então eu posso colocar duas tarefas no mesmo dia. Em seguida, você vai pensar na organização do seu lar. E quando eu estou falando da organização do seu lar, eu não falo somente do local em que você vive, mas também do templo, do seu corpo. Quando nós falamos em organização, é muito comum que a gente foque somente no trabalho e no estudo. E isso é justo, porque nós temos muitas atividades para fazer com relação a essas áreas. Mas o que falar, por exemplo, sobre outras coisas que você tem que fazer diariamente e que estão no fundo da sua mente ali consumindo energia? Por exemplo, o dia em que você vai trocar o lençol da sua cama. Depois de eu buscar me analisar e me autoconhecer, eu vi que tem coisas que eu preciso fazer toda semana, coisas que eu preciso fazer de 15 em 15 dias e coisas que eu preciso realizar uma vez ao mês. Toda semana eu preciso trocar o meu lençol de cama. De 15 em 15 dias eu gosto de fazer a minha sobrancelha. Inclusive preciso fazer. E uma vez ao mês eu devolvo meu dízimo. Cada uma dessas tarefas eu organizo em quanto tempo eu tenho que fazer elas. Isso me ajuda demais, porque não são apenas essas três. Eu preciso lavar roupa, lavar o meu cabelo, aspirar o meu quarto. Preciso limpar o drive das minhas fotos para que não fique cheio e eu não tenho espaço para colocar os vídeos. Eu tenho que lavar o meu tapete do meu quarto, colocar crédito no meu celular, pagar as contas. Tenho que limpar a janela, fazer as minhas unhas, limpar a mesa, lavar os pincéis de maquiagem que eu uso todos os dias. E se eu não tiver tudo isso organizado, com certeza eu vou pirar, porque são coisas que eu tenho que fazer mensalmente. E se eu não tenho organizado os dias específicos que eu vou fazer cada uma dessas coisas, quando eu estiver trabalhando, tentando focar em outra coisa, simplesmente um pensamento desse, você precisa limpar a sua janela, vai surgir do nada. Para deixar mais claro, na semana 1 do mês, por exemplo, todo mês eu tenho que, sei lá, aspirar o meu quarto, porque isso é algo que eu faço mensalmente. E eu nem faço aspirar, eu passo pano no teto do quarto para poder tirar qualquer aranha que tenha. E daí, quando eu vou organizar a minha semana e eu sei que aquela é a primeira semana do mês, eu sei que eu vou ter que colocar essa tarefa em algum dia para eu realizar. Depois que eu comecei a fazer isso, eu não consigo explicar para vocês a tranquilidade que eu tenho para realizar qualquer outro tipo de coisa. Eu consigo ter a minha mente limpa para que eu estude, para que eu foque em outras atividades. Então faça isso porque vai te ajudar demais. Certo, agora eu vou falar para você um pouquinho sobre como eu organizo a minha semana. Em primeiro lugar, o meu planner, ele é um planner de oração. Então, além de eu colocar coisas relacionadas à área espiritual, eu também coloco as minhas coisas do dia a dia. E ele é dividido, olha a bagunça que tá isso aqui, né? Porque eu usei pra poder fazer outras coisas. Mas esse é o meu planner dessa semana. Não, wait. Essa semana está muito tranquila, inclusive porque é a semana de Natal. E daí não coloquei muita coisa pra fazer. Mas nessa parte aqui do meu planner, que eu vou colocar na tela também pra ficar mais fácil, eu coloco as minhas metas da semana. Luciana, você já não tem as metas do ano? Pra que você vai ter metas semanais? Pra que você alcance as metas do ano. É simples. Então, aqui tem da vida espiritual, relacionamento com a família e tudo mais, com os amigos, cuidado pessoal, finanças e intercessão. As pessoas que eu vou estar orando aquela semana. Eu acho essa parte bem
bem legal, então eu já começo organizando minha semana com isso, fazendo as minhas metas da semana. Depois eu vou pra essa parte aqui de intercessão, que fica aqui do lado, como eu disse, é um planner de oração. Aqui, geralmente coloco uma pessoa só que eu vou orar. Mas aqui, eu separo os assuntos que eu vou orar a cada dia da semana. Eu sinto que muitas vezes as minhas orações são monótonas, porque eu esqueço dos assuntos que eu tenho que falar com Deus. Então, por exemplo, nessa parte de intercessão, eu coloco segunda-feira eu vou orar pela missão, terça-feira pela família e pelos amigos, e assim sucessivamente. Eu acho que isso me ajuda muito a ter assunto pra conversar com Deus e é incrível. Depois disso, eu parto para o meu trabalho. Então, o que eu faço? Eu vejo o que eu preciso realizar naquela semana. Normalmente, eu tô fazendo o seguinte. Eu coloco no planner tarefas relacionadas à produção de 2 vídeos, porque eu percebi que 3 vídeos por semana eu não consigo gravar, fica muito difícil. É bem cansativo pra mim, porque eu tenho que gravar, editar e fazer thumb, fazer isso e aquilo. Então, o que eu faço? Geralmente, na segunda-feira, eu tenho ideias de thumbs e começo a produção das thumbs do vídeo, porque eu sei que começar pelas thumbs é melhor. Na terça-feira, eu vou escrever o script dos 2 vídeos. Quarta-feira, vou gravar o script dos 2 vídeos e fazer os cortes brutos. Quinta-feira, eu mexo na parte de edição. Sexta-feira, eu agendo os vídeos e finalizo a parte das thumbs. Então, você vê que isso já está na minha mente, porque é o que eu venho fazendo e que tem funcionado. Mas o que você precisa ter em mente? Tudo o que você precisa fazer com relação ao seu trabalho, e isso não é tudo, porque eu não trabalho só no YouTube, eu estou produzindo conteúdo para o Instagram, e no YouTube você também tem que produzir shorts, então eu separo um dia para poder fazer isso. Mas qual é a ideia aqui? Que você pegue tudo que você precisa realizar naquela semana, tudo que você precisa fazer com relação ao seu trabalho, e aí você vai dividir nos dias da semana, de forma que você não fique completamente sobrecarregado, mas que você tenha certeza absoluta de que você consegue fazer aquela tarefa naquele dia. E isso vai te dar muita tranquilidade, porque qual o problema de você fazer um planner da semana inteira? Porque às vezes você coloca muitas coisas, não consegue cumprir e fica aquela bola de neve durante a semana. Para evitar isso, tenha certeza absoluta de que você consegue cumprir aquela tarefa naquele dia. Com relação aos estudos, é sempre a mesma coisa. Então, eu coloco, sei lá, 1 hora para espanhol, 1 hora para inglês, ou se não, eu estudo alguma coisa relacionada ao YouTube, que eu também estudo bastante sobre o YouTube, vejo vídeos, vejo cursos, eu leio e-books e tudo mais. Então, eu separo esse momento para que eu estude e, por fim, eu adiciono em cada dia a minha tarefa semanal, relacionada ao meu lar. Então, como eu falei, o meu lar em que eu moro e o meu corpo também. Então, eu coloco aqui, sexta-feira, por exemplo, lavar o meu cabelo. Na segunda-feira, eu vou fazer minha sobrancelha. Quinta-feira, eu vou fazer minhas unhas. E tudo isso de acordo com a frequência que eu determinei que eu precisava ter e tudo mais. Mas é basicamente assim que eu me organizo. Eu demorei alguns meses para desenvolver esse sistema, que é completamente simples, mas que me ajuda demais e, como eu falei, me dá tranquilidade para resolver as coisas que eu preciso. Eu espero que você teste esse tipo de sistema. Como você viu, é completamente simples. Você não precisa nem de um planner, você pode fazer no seu papel, pode fazer no Notion, por exemplo, se você tem familiaridade com esse sistema, mas é basicamente isso. Se você ainda não determinou as suas metas para o próximo ano, eu indico que você veja esse vídeo aqui, em que eu falo quais metas eu cumpri no ano de 2024 e quais serão as minhas metas para 2025. Assim você vai se inspirar para poder definir as suas. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!